572, Deus é o nosso guardião de registros. Eu já falei isso aqui uma vez, tudo é registrado, amados. Tudo é registrado. Esse live está sendo registrado, as suas mensagens estão sendo registradas, tá? Vai ficar na história do Senhor. Esse é a maior, olha só, o Senhor tem falado que esse é um dos melhores trabalhos que ele fez, da própria boca dele ele falou isso, ó, que esse trabalho foi um dos melhores trabalhos que ele fez, está registrado, e há um arcanjo tomando conta dessas enciclopédias no céu, falado claramente no livro de Enoque. Ele deu até esse arcanjo a sabedoria extra para fazer cuidar da enciclopédia. Então, aqui está, Deus é o nosso guardião de registro, tudo está registrado, amados, tudo. E como o Senhor já mostrou algumas vezes, já em outros sonhos de Harém, os registros antes de nós sermos convertidos, eles vão ser apagados, ainda bem, né? Glória a Deus. Vocês não querem ler as porcarias que eu já fiz ou faço, né? Vocês não querem, né? E eu lembro muito bem que a nossa irmã Erin tinha 8 livros sobre a vida dela. Entretanto, se eu me lembro bem dos livros, ela tinha 8 livros e o livro 8º dela estava em ouro, estava brilhando, e os 7 livros primeiros já estavam pretos, escuros, e o Senhor desapareceu com eles e só mostrou aquele de ouro, aquele brilhante dela. Glória a Deus, o Senhor vai fazer por nós, né? Vai nos perdoar e realmente, como ele falou, ele vai esquecer os nossos pecados, né? Esquecer. Então, aqui está escrito, a nossa irmã fala, obrigado por mais um dia, obrigado por seu amor e bondade. Vai ter muito o que falar aqui, viu, amado? O Senhor está revelando muita coisa. Para os novos, então, você pode entrar aqui, você pode entrar no nosso site, osmisteriosdedeus.com, eu vou colocar aqui, e lá você vai bate História de Jesus, tá? A História de Jesus, e vai estar todas as histórias que foi feita na nossa irmã até agora, vai estar aqui no topo, que você pode ler aí no seu tempo. E aqui ela fala obrigado por mais um dia, ela sempre agradece ao Senhor, é claro, nós todos devemos. Então, o Senhor está fazendo ela voltar no sonho dela. Foi o sonho passado, e já esse sonho, o Senhor falando para ela voltar às coisas que aconteceu com ela em 2003, 2004. E há uma razão para tudo isso, né? Como foi falado também num sonho anterior que eu acabei de colocar. Para os meus filhos, 2010 foi o ano mais doloroso da minha vida, eu oro para que este ano de novo. Então, ela estava olhando todas essas coisas mesmo. E aqui ela fala novamente, leva-nos para a nossa casa, onde você quer que começemos nossas vidas juntos. Então, ela está aqui falando as coisas que têm acontecido com ela. E ela fala aqui, então, Senhor, porque tudo isso voltou à tona, então até ela ficou curiosa. Pai, por que o Senhor quer ouvir os meus sonhos que o Senhor me deu? 2002, 2003, etc, né? E o Senhor explica por quê. Ela fala, as crianças já estão crescidas, minha filha tem agora 20 anos, perdi alguma coisa? Quer dizer, não está entendendo, você fez tudo o que prometeu e muito mais. Agradeço todos os dias por mais um dia. Então, o Senhor fala aqui em Erim, sobe para os novos, então, é quando o Senhor começa a ter uma interação, começar a conversar com ela, e o Senhor fala, assim diz o Senhor, Erim, eu estou com você agora em todos os assuntos, eu te carreguei de batalha em batalha e de força em força. Ele está fazendo isso com todos nós. Eu quero que você entenda que eu estou prestes a fazer aqui, com base em tudo no que eu já tenho feito. Preste atenção da maneira da qual o Senhor está falando essas coisas, gente. Você vai ver que o Senhor vai começar a falar nessas coisas como coisa que já aconteceu. Olha só o que ele usou aqui. Eu estou prestes a fazer aqui com base em tudo que eu já tenho feito. Então, você vai ver que houve um período de tempo que acabou. Então, geralmente, é claro, quando você começa a falar assim, é porque você já está prestes a fazer alguma coisa, porque aquela outra coisa já acabou. Então, você vem aqui e fala, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu falei. É isso que ele está falando aqui. Ele está prestes a fazer tudo aquilo que ele tem falado. O Senhor continua, está vendo, eu não conheço o sofrimento dos meus filhos, coisas feitas em segredo têm efeitos duradouros.
Eu sei que é doloroso reviver esses eventos. No entanto, eu queria que você soubesse que todos aqueles que professaram ser meus realmente falaram para você em ignorância. Observe novamente, o Senhor está falando muito, ele está falando muito para aqueles que falam que conhecem ele, ou seja, as igrejas dele, as igrejas dele, e aqueles que não estão na igreja também que conhecem ele, todos aqueles que conhecem ele. Não fala do mundo em geral, o mundo em geral não conhece ele, tá? O mundo em geral não conhece ele. Olha só que ele fala dos que professam, ou seja, aqueles que falam que conhecem ele, ser meus, realmente falaram em ignorância. O Senhor continua, se eles soubessem na época que você era uma medida feita de minhas próprias mãos para os meus propósitos, eu não acredito que eles tivessem exposto o mal que estava escondido em seus corações. O Senhor continua, eu não sou gentil com alguém que coloca um dedo contra uma criança para fins malignos e ganhos malignos. Eu não prospero eles, embora os inocentes se perguntem onde está Deus, onde está o meu Pai, onde está o nosso juiz que ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele fala, bem, eu realmente vejo, eu realmente sei, eu realmente lembro. Não é que alguém vai fazer uma coisa maligna e vai ficar por isso. Vai chegar o dia que o martelo vai bater. O Senhor continua, eu não tenho esquecido o que foi feito para você e seus filhos. Eu te levei para longe dos ímpios, para um lugar seguro onde você pudesse desfrutar de paz. No entanto, eu não esqueço o que aconteceu. Eu trago isso à sua atenção agora, porque tudo o que eu prometi a você vai acontecer. Olha só. Então, vocês podem perceber que o tom de voz do Senhor aqui mudou um pouco. Mudou um pouquinho. Antes ele falava, você está passando por isso, você está passando por isso aqui vai acontecer. Agora ele está falando, ele está usando o passado, gente. Olha só. Eu trago a sua atenção porque tudo o que eu te prometi, isso aqui é coisa passada, amados. As coisas que ele falou no passado. Vai acontecer, o Senhor fala? Fiquem no barco, amados. Fiquem no barco. Agora não é a hora de vacilar, viu? Agora não é a hora de vacilar. Ele falou, tudo que eu prometi para você vai acontecer. Ele falou, de tudo. Você orou por seus inimigos enquanto eles oravam por sua morte. Olha só. Continuando o Senhor fala, enquanto eles afirmavam ser filhos de Deus, eles ainda oravam por sua morte. Eu tive de parar sobre isso aqui. Inacreditável, as pessoas sentadas de joelho que afirmam conhecer o Senhor, orando para a morte dela, olha só. Continuando, o Senhor fala, prosperarei, é uma pergunta, aqueles que fazem tal coisa? Não, eles não serão prósperos. Qualquer coisa que eles achavam que ganhavam, durava pouco. O Senhor continuaria em tudo isso, logo voltará para assombrá-los. Eu vou derramar água viva em meus vasos, seus vasos que está em vocês, amado, é o vaso dele, ele vai enchê-lo. Agora ele pergunta, eu adorei que o senhor fez isso, eu já fiz estudo sobre água viva, eu já fiz, e agora ele falou, claramente, já, bum! Estou falando para você, está acabando as parábolas, ele está vindo e falando abertamente. Ela curando como nada, o Senhor pergunta, eu vou derramar água viva em meus vasos. Aí ele fala agora, o que é a água viva? E ela fala, a nossa irmã fala vida, curando e como nada aqui na terra. O Senhor fala assim, aí ele descreve, todos os que dela bebem ficam curados. No entanto, para os ímpios, isso é como ácido derramado. Olha só, terrível, né? Por quê? Porque tudo o que é mal não pode ser com o Espírito Santo de Deus que vive dentro de você. Que vive dentro de você, o Espírito Santo de Deus simplesmente não vai misturar com ímpio. Não vai. A minha água pura viva será como a minha ira ardente com aqueles que não se arrependem. Eu estou com raiva. Literalmente, eu parei para voltar e eu observei, fui claramente olhando isso no inglês. É exatamente isso que ele está falando. Eu estou com raiva. Raiva não humana, raiva celestial. Ele fala, será que aqueles que fazem o que é mal em segredo
contra os inocentes não pensam que eu posso ver? Merim, Deus vê tudo. Eu vejo tudo. O Senhor continua? Merim, eu te mostrei tudo isso porque você tem que saber que eu não só venho apenas fazer a colheita daqueles que estão cansados, daqueles que pedem ajuda e daqueles que me procuram. Interessante, né? Eu te falei para você que ele está falando sem parábolas, agora olha só, ele não está vindo simplesmente pela colheita. Todos nós pensamos isso, né? E ele falou, Erinho, eu quero que você entenda isso, eu não estou vindo só pela colheita, ou por aqueles que estão cansados, ou por aqueles que pedem ajuda, ou por aqueles que me procuram. Olha só, todo mundo pensou isso, né? O João, todo mundo. Olha o que ele fala. O Senhor continua, eu também venho com uma coluna de julgamento contra os ímpios. Não só eu te salvei do laço do passarinheiro, eu te salvei da morte. Ele vai continuar falando aqui, isso que foi incrível realmente. O meu Espírito Santo dentro de você estava plenamente consciente do veneno perverso entrando em seu corpo. No entanto, agora eu estou dentro de você e nós somos um. Então, olha só, alguém envenenou a irmã, ele viu o veneno, mas ele, para não sair muito fora do contexto, ele não está vindo só para, como eu te falei, para os cansados, para os que pedem ajuda, mas os que procuram, ele está vindo trazendo julgamento, gente. E quem vai fazer isso? Ele vivendo dentro de você, você vai julgar os ímpios? Quantos exemplos foi dado isso da irmã julgando os ímpios, né? Ele continua falando, no entanto, agora eu estou dentro de você e nós somos um. Aqui está, você e ele é um. Muito significante isso, viu, amados? É muito significante isso. Quando ele está dentro de você, você é um com ele, tá? É muito significante isso. Se continua a mostrar algo de seu passado, é porque o reino dos céus, nas cortes de Deus, você passou de filho de Deus a guerreiro escolhido por Deus para os seus propósitos. Olha só. Todos vocês que foram escolhidos têm que passar por esse processo. Você passou de ser um filho e filha de Deus, uma ovelha. Ele falou, mas algum de vocês, eu não sei se é todos, ele não especificou aqui, falou que você passou de filho e filha de Deus para guerreiro escolhido pelo próprio Deus, para o próprio propósito de Deus. A noiva, eu não sei se é a noiva toda ou se alguns da noiva, ainda não foi assim especificado. Continuando, o Senhor fala aqui, tempestade após tempestade veio para você e seus filhos, você chorou e chorou, você perguntou por mim. Tantas vezes eu permaneci em silêncio e até eu te dar mais, mesmo que você tenha passado pela fornalha da aflição, o seu coração ainda estava em mim. Infelizmente, isso acontece, a pessoa passa pela fornalha e larga o Senhor. O Senhor continua, agora, Arinha, eu tenho cumprido algumas de minhas promessas para você, mas não todas. Eu vou agora... Vocês estão ouvindo o que ele está falando? Você está vendo como é que o tom mudou um pouquinho? Eu vou agora cumprir todas elas, entendeu? Está chegando um tempo realmente que essa nova fase do plano dele vai começar. Porque ele já fala da outra como tem o passado. Tudo que eu falei, lembra? Agora eu vou fazer. Então aqui ele fala, embora pareça que os ímpios prosperem e os filhos de Deus são pobres de espírito, isso vai mudar agora, olha só, isso vai mudar agora, algo está para começar. Eu não tenho nunca te esquecido o seu quebrantamento. Novamente, esse tom falado aqui é coisa que aconteceu e já terminou no passado. Eu não tenho nunca te esquecido o seu quebrantamento, coisa que já aconteceu no passado. E ele fala, eu vou agora. Eu olhei isso bem cuidadoso, viu, gente? E eu vou agora curá-la de tudo. Eu olhei isso, é exatamente isso que está escrito no inglês. Eu vou agora curá-la de tudo. Novamente, algo novo está para acontecer. O Senhor continua, mas ainda você vai surpreender aqueles que te conhecem,
te conheceram e esperavam que você permanecesse como está agora, doente. Bem, esse dia tem agora chegado. Aqui está. Aqui está da própria boca do seu Deus, tá? Algo novo está para acontecer. Como eu te falei, ele vem falando, coisa que eu fiz no passado, isso o que eu vou fazer do novo. Então ele demonstrou que algo novo está para acontecer, e agora ele fala claramente, esse dia tem agora chegado. Tudo que você foi tirado e roubado de você e de seus filhos, tudo isso agora voltará em bênçãos multiplicadas para você. Eu não sei se foi oração ou se foi um louvor que teve isso hoje, né? Unção multiplicada, acho que foi um louvor, né? Tudo que estava quebrado vai ser restaurado e ainda melhor do que antes, porque você com seus filhos, o que aconteceu com você e seus filhos há muitos anos, o veneno escondido por alguém que todos vocês amavam e confiavam, será completamente revertido. Olha só, gente que amava ela. Nossa, gente, isso dói demais, tá? Isso já aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu com vocês, tá? A gente que você ama, amigo que você ama, dá uma virada assim, de repente vira trai você, assim. No caso dela, esse traidor queria matar ela, literalmente, com veneno. Deve ter doído demais, tá? E o Senhor mesmo fala aqui, ó, ele falou, o veneno escondido por alguém que todos vocês amavam e confiavam. Será completamente revertido, o Senhor vai jogar o veneno de volta nele. Olha só, a pessoa chegou a um ponto de odiar ela tanto que queria matar ela, literalmente. O Senhor continua, hoje em todas as nações o mesmo evento tem acontecido. Aqui, isso é coisa nova, gente, ó. Eu falei para você, ele não está falando mais em parábola, está falando abertamente. Ele fala, hoje em todas as nações o mesmo evento tem acontecido, venenos ocultos foram liberados para deixar as nações doentes. No entanto, eu acho que isso aqui é coisa que está para começar, tá? Novas doenças, vocês sabem o que são, né? No entanto, Deus, que está sobre todas as coisas, derramará a sua água viva através de seus vasos. Aqui está. Isso é fase nova. Por quê? Porque ele está falando aqui que ele vai derramar água viva em seus vasos, quer dizer, ainda vai derramar essas águas vivas, de acordo com o que está escrito aqui, essas águas vivas está conectada ao quê? Venenos que vão ser liberados nas nações. Isso bate do que eu tenho ouvido num profeta. Um só profeta tem falado isso. Que quanto eu vou falar doença, né? Esses 2 ou 3 tipos de doença apareceu no mundo, apareceu nos Estados Unidos, apareceu em Israel, os filhos do Senhor já tinham a água viva, estava preparado para isso. Eu ouvi desse profeta. 2. Então, aqui está, eu li isso aqui e falei, nossa, gente, alguma coisa está para acontecer. Se já não aconteceu, tá? Porque do jeito que esse profeta viu, foi vasos que foram trazidos através das embarcações e começaram, essas pessoas andaram pela nação e soltaram esses vasos na multidão. E aí começou essa nova doença. E é interessante que quando isso começou, ele liberou água viva nos filhos dele. Porque essa profeta falou que quando ela olhou para os filhos dele, ou seja, para os iluminados, que eles já estavam preparados, ela não falou que eles estavam começando a ser preparados. Então, eu não sei se já foi liberado agora ou já vai acontecer daqui a um tempo, né? O Senhor realmente, quando dá a mensagem, o que eu sinto é que ele dá um tempo para que a mensagem rodeie o mundo, tá? Salharim vem para mim, de mim tem um outro, tem um zero, aí passa para o Mané passa para o Jó, e vai indo, né? Continuando, o Senhor fala, onde é que eu estava? Aqui está, esses vasos são mais puros, você que tem recebido isso, olha só como você é digno, amados. Olha como você é digno, amados. O seu Deus fala, esses vasos são mais puros que os vasos do templo. Olha como você é digno, amados, cada um de vocês. O Senhor considerou vocês dignos de receber essa água viva. Você é mais digno do que os vasos do templo dele. Continuando, ele fala, esses vasos, ele falou aqui, nem precisava falar, esses vasos foram considerados dignos pelas minhas mãos e para os meus propósitos. Ele mesmo falou aqui.
O Senhor continua, agora observe enquanto eu entrego o que eu tenho prometido a todos aqueles que eu tenho chamado e vou chamar. Então, há alguns ainda que ele ainda vai chamar. Por quê? Eu não estou surpreso, tá? Eu não estou surpreso, porque ele já deu sonho aqui passado e falou que há falta de trabalhadores. Ele não usou essa palavra, ele usou a falta. O que quer dizer é o seguinte, ele chamou e muitos não atenderam aquela chamada. E ele falou claramente pelas próprias palavras dele, que ele não falou tá em falta, mas ele falou que não tem um número ainda. Ele não tem um número ainda. É o que indicava no inglês, tá? E aqui ele falou aqui, ó, uns que eles ainda vão chamar. Por quê? Porque o Senhor tem trabalho, né, para esse grupo que ele criou. Não esse grupo, esse trabalho tem que ter a pessoa fazer isso, fazer aquilo. Se alguns não mereceram, não foram dignos, ele simplesmente tira e chama outros. Ele faz isso, você sabe disso. Várias vezes já foi falado aqui. Então é isso que ele está falando aqui. Ainda vou chamar, olha só, nós estamos no término dessa corrida, amados. E ele vai chamar ainda alguns. Continuando, o Senhor fala, para aqueles que têm sido abençoados e foram uma bênção para minhas medidas, eu vou multiplicar 1000 vezes mais bênçãos para cada um desses em retorno. Ó, gente, vocês deviam estar pulando agora, tá? Vocês deviam estar pulando. Eu não vou pular aqui porque cai. É uma coisa feia quando o João pula. Olha só, eu te falei, do jeito que ele está falando aqui, uma fase já acabou, uma nova fase está para começar. E essa fase é do Senhor, é dele. É por isso que fala, para as medidas que para aqueles que têm sido abençoados e foram a bênção para minhas medidas, eu vou multiplicar 1000 vezes mais as bênçãos para cada um deles em retorno. O Senhor continua, você, sua família e seus amigos serão uma grande bênção para muitos. Olha só, ele está falando dessa nova fase que está para começar. Eu conheço o coração de um homem e eu estou aqui para colher os corações daqueles cujas esperanças estão em mim. O Senhor continua, quando você exibe efeitos incríveis, alguns dirão, Deus nunca faria isso, outros falariam, eles devem ser alienígenas ou demônios. Sim, eles vão falar isso. Eles vão falar isso. Ah, você faz isso pelo poder do demônio. Eles falaram isso para mim, que eu falo coisa aqui, não, a demônio está com ele, já falaram isso de mim. Imagina. Continuando, eu não falo nada porque, né, das palavras do Senhor, né? Assim. O Senhor continua bem, para esses eu digo, então para esses que falam essas coisas, ele é do demônio, ele é alienígena, etc, etc. Ele fala, olha só o que ele fala, interessantíssimo que o Senhor fala aqui. Para esses eu falo, então é diretamente para esses que falam essas coisas. Eu digo, fuja e veja o que vem a seguir, pois agora você viverá com grande medo. E é medo, viu, gente? Sabe por quê? Um deles que eu sei, 2 até. O primeiro, ele vai levantar o véu e você vai começar a ver demônio. Quem ficar aqui vai começar a ver demônio andando na sua casa, etc, etc. E ele já falou aqui, muitos corações vão desmaiar. Tá louco, né, gente? Começar a ver demônio, cima e baixo, no telhado, etc, etc. E a outra, você vai ver com medo, porque os alienígenas, eles comem gente. Continuando aqui, então, é o assunto para outra hora. O Senhor fala, a menos que eles se voltem e se arrependam, olha só, o tópico de hoje, hein? Por que eu devo arrepender? É? Então, peraí, vamos ler aqui. A menos que vocês se voltem e se arrependam, eles ficarão com medo contínuo, enquanto eu trabalho com aqueles que eu tenho chamado por um tempo e tempos. Olha só, vocês entenderam? O que é tempo e tempos? Tempo é 1 ano, tempos são 2 anos, 2 mais 1, 3 anos. Exatamente o que o Senhor vem falando de novo, de novo, de novo. Isso aqui não é a terceira ou quarta vez que eu vejo o Senhor falando que ele vai trabalhar com tempo e tempos, ou seja, ele vai trabalhar com você por 3 anos, você tendo poder infinito, porque ele vive dentro de você, nada vai ser impossível para você e você vai fazer a obra dele. Você não está aqui para a sua glória. Ninguém pensa isso, né? É para a glória dele, o trabalho dele somente. Ele vai falar, vai aqui, faz isso. Maravilha, né? Quem realmente for essa pessoa, quem realmente for esses 144 mil, que o Senhor vai derramar e preencher água viva dentro do vaso deles para fazer essa obra para ele, inacreditável, é a palavra menor que eu posso achar sobre isso, tá? Vai ser incrível mesmo para eles. O Senhor continua, a todos aqueles que falaram,
E aonde isso está escrito na Bíblia? O senhor está sendo engraçado aqui. O senhor está sendo engraçado aqui. Quantos me questionaram sobre isso, né? Não conhece, não tem discernimento do Senhor? Não tem discernimento? Aí fala uma coisa, onde é que você viu isso na Bíblia? Aqui, vamos aqui, o Senhor aqui agora. E todos aqueles que então falaram, e aonde isso está escrito na Bíblia? Eu lhe digo a verdade, o Senhor fala, apesar de eu ter escrito sobre isso, o homem então escolhe não orar para que essa verdade seja revelada a eles. Quer dizer, a pessoa vem, faz gozação, mas não senta e ajoelha, pai, será que é do Senhor? Onde é que está na Bíblia? Eles não fazem isso. Ele só desce o pau em você, fica por isso mesmo, sem querer saber a verdade. É isso que ele está falando. Continuando, o Senhor fala, as minhas palavras em uma página, aqui, tá? As minhas palavras em uma página da Bíblia não significam nada para eles, porque seus corações são como pedra. Eu falei devagar. Quantas vezes foi falar disso aqui? Quantas vezes o Senhor tem falado que as escrituras na Bíblia, as próprias palavras de Deus, que ele já falou várias vezes, ninguém consegue quebrar, esse mesmo Deus que está falando isso aqui, essas coisas, é o mesmo Deus que falou na Bíblia, é a mesma coisa, mas as palavras na Bíblia têm camadas. E é só o Espírito Santo de Deus para te mostrar essas camadas. Mas muita gente não quer saber. E aqueles que têm, como o Senhor fala, coração de pedra, você não vai chegar à camada 2 nunca. Então, o Senhor mesmo fala, ele podia ter falado aqui, né? A Bíblia não significa nada para aqueles que têm um coração de pedra. Continuando, o Senhor fala, no entanto, para aqueles que acreditam que posso fazer uma coisa nova, olha só, ou seja, no entanto, para aqueles que acreditam, para aqueles da qual o coração não é de pedra, basicamente é que ele está falando isso. No entanto, para aqueles que acreditam que posso fazer uma coisa nova, é exatamente isso que a próxima chamada, a próxima fase que o Senhor está fazendo aqui é uma nova fase. Essa nova fase é dele. E ele fala, para aqueles que acreditam, eles verão totalmente a minha medida de maravilha e glória. Eu carrego a minha recompensa dos meus filhos comigo. Nenhum esquema do inferno e nem planos do homem virão contra a minha vontade. Glória a Deus, aleluia. Praticamente o que ele está falando aqui para aqueles que têm coração de pedra, não vão ver nada, não vão conhecer nada, mas para aqueles que não têm o coração de pedra, que acreditam nele, vão ver tudo. Tudo. Glória a Deus, lindo Senhor, né? Maravilha o Senhor. Daí a razão da importância do arrependimento foi falado nesse live pela pastora Aníbal, pastor Jones. É muito importante se arrepender, amados, pedir perdão. Continuando, o Senhor fala aqui. Agora, Aninho, você entende por que eu permiti tudo isso? Aqui está falando. Por que eu permiti tudo isso? O que significa, amados? Passou. Novamente, passou. Ele está falando, por que eu permiti tudo isso? Porque já passou, gente. Ele continua, eu sei que foi difícil. Ele está falando isso para você. Foi difícil o que você passou. Foi difícil o que você tem passado, mas eu sei cada etapa. E ele fala, eu nunca te esqueci. Então, aqui é o Senhor, seu Deus, falando para você. Eu sei o que você passou. Eu estava lá, mas eu nunca te esqueci. O Senhor continua, nem mesmo uma vez eu te esqueci. Ou seja, quando eu estava na fornalha, não dormia, isso, aquilo, etc, etc, etc. Ele estava lá conosco. A gente tinha de passar. Ele continua, agora chegou o tempo, novamente, tá vendo? Vocês têm que ler isso aqui novamente, ou ver o vídeo novamente. Agora chegou o tempo de expor tudo o que estava escondido por aqueles que fizeram tanto mal contra você e seus filhos. Seus números são muitos. Ou seja, o martelo vai bater. E agora, ele falou que está vindo para quê? Ah, tá, não é só a colheita, é o quê? Julgamento. Ele está vindo para fazer julgamento para os ímpios, aqueles que te maltrataram, aqueles que foram amargos com você, aqueles que te deram a testemunha falsa contra você, aqueles que tem um ditado que fala soltar um gás em você, aqueles que roubaram de você, aqueles que mentiram de você, aqueles que, não de você, para você, desculpa, tá? Aqueles que se afastaram de você, ele continua, aqueles que te amaldiçoaram em segredo, aqueles que secretamente
essas coisas, tudo que fizeram contra você, aqueles que amaldiçoaram você e seus filhos, o martelo vai bater. O Senhor vai defender os seus filhos. Ele está vindo para isso, tá, gente? Vai bater. Ele está vindo para isso, sim, como ele falou aqui. Eu não falei para vocês? Não é isso que eu falei para vocês? Vai ser difícil achar aqui. Aqui está. Ele não está vindo só. Ele não está vindo só para a colheita. Ele não está vindo só para aqueles que estão cansados ou para aqueles que estão pedindo ajuda ou para aqueles que estão procurando ele. Ele não está vindo só para isso. Ele está vindo para quê? Coluna de julgamento contra quem? Os ímpios. Não vai ser bom com os ímpios não, tá, gente? Principalmente para aqueles que te maltrataram. Não vai ficar assim. Eles não vão dar um tapa no filho de Deus, numa filha de Deus, vira as costas e fica por isso mesmo. Não vai, ele está falando aqui, gente, ele não esquece, ele não vai deixar todos aqueles que pisaram em você, todos aqueles que falaram mal de você, todos aqueles que te ignoraram, todos aqueles que fizeram todo esse tipo de coisa que te machucaram, vai pagar, ele está falando aqui, vai pagar. Continuando, ele fala, bem, agora é a hora, novamente, ele está falando dessa nova fase que está chegando. Agora é a hora de expor tudo o que estava escondido. Eu tenho que bloquear novamente, parece que tem gente querendo perturbar a gente, né? Aqui está, vou bloquear essa pessoa, sei lá o que é isso. Agora é a hora de expor tudo o que estava escondido, enquanto alguns viram rapidamente até você e pediram desculpas, outros não. Vai todo mundo pedir desculpa. Ai daqueles que não pedir. Então, o Senhor fala que ela pede aqui, transforme eles, ela pede, né, solte o coração deles, transforme eles, supere eles, ajude o que é certo, porque o Senhor não quer fazer, Ele quer que todos se arrependam. E Ele fala, suas orações são boas, e a nossa irmã fala, né, como uma verdadeira intercessora, eles não sabem o que eles estão fazendo, tenha misericórdia deles, uma excelente intercessora, todos nós devemos ser assim. O Senhor fala, entregue todos eles a mim, e eu resolverei isso, ó. Ai, ai, ai! O pastor Jones tocou nesse assunto, eu acho que eu não lembro, a mão pesada de Deus, né? Ai, 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 você não quer isso, amados. Aliás, não você, ele está falando do ímpio, aquele que te maltratou, mas você vai interceder por ele, né? Mas o Senhor falou, entregue todos eles a mim e eu resolverei isso. Confie em mim para fazer o que deve ser feito. O Senhor aqui, nossa, já acabou o tempo. O Senhor termina aqui falando, ela falou que estava assustada e ela admite que está assustada. O Senhor termina aqui, não tenha medo, eu não tenho te esquecido, você ficará muito feliz. Eu estou contigo, eu te amo. Para todos vocês aí, tá, amados? Ele te ama. Ele te ama. Esse é o amor, não é só amor não, tá, amados? Não é esse amor que você pensa que tem, que você acha que é, tá? Não é isso não, tá? Eu sei o que é amor. Não, não sabe. Amor dele você não sabe. Esse é o amor que ninguém consegue descrever. O amor do Criador. O amor incondicional, tá? Então, o que você acha que é amor, multiplica isso 1000 vezes. É o amor dele por você. Ele fala, eu te amo, e ele termina falando, Erinha, minha recompensa do céu está comigo, eu trago para você aqui, alegre-se. Muito bem, então, o tempo praticamente já acabou.